Seguinte, o episódio Neymar e o torcedor do Santos, ele marcou a semana e ele tem muitas camadas e muitas reflexões também pra gente fazer. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga nada mais convidando você aí a se inscreve no canal, velho, toca na notificação, deixa o seu like, o seu dislike, se você não gostar, não tem problema nenhum, compartilha o conteúdo aí, mas é importante se inscrever, que é para o YouTube entender, putz, é legal, a galera que chega aqui normalmente fica. Então, dá essa moral aí, custa nada, é de graça. Seguinte, o episódio Neymar, que discutiu com o torcedor do Santos na Vila Belmiro depois da derrota para o Internacional. Inclusive, foi a primeira vitória do Internacional fora de casa no Campeonato Brasileiro. E aí, o torcedor estava ali já reclamando há algum tempo. Neymar acabou pegando pilha e foi lá discutir com o torcedor, né? Os dois se xingaram e tal, e aquilo teve repercussões, porque o torcedor logo depois foi até as redes sociais pedir desculpa para o torcedor do Santos e tal, e justificar as reclamações e tudo. Ele não pediu desculpa ali para o Neymar, depois deu várias entrevistas. O Neymar também foi até as redes sociais para se justificar ali e tal, e depois a torcida jovem do Santos fez uma nota dura até, para criticar o comportamento do Neymar. Eu vou daqui a pouco olhar um pouco dessa nota, porque tem termos ali que eu acho que são interessantes para a gente refletir. E de novo, acho que esse episódio tem muitas camadas aí, eu não estou aqui para dar uma visão fechada da parada, porque eu acho que tem a visão do torcedor que criticou, acho que tem a nossa visão enquanto imprensa, tem a visão do torcedor dos times rivais, tem a visão do próprio torcedor do Santos e, óbvio, acho que tem a visão do Neymar e dos jogadores de futebol como um todo. Responder a torcedor, em via de regra, é uma armadilha muito perigosa para atleta profissional de qualquer modalidade, porque o atleta ele está ali num ambiente em que ele teoricamente tem um preparo emocional para estar, ele é o alvo do espetáculo e o torcedor está ali somente para gerar as emoções ali dele. E muitas vezes as emoções são negativas. E aí você tem vaia, você tem crítica, você tem xingamento. Eu não sou, e passo longe disso, de normalizar coisas que são feitas em estádio, como se o estádio fosse um lugar à parte da sociedade onde tudo pode. Não, nem tudo pode. Mas tem coisas que são inerentes ao futebol e são ligadas diretamente à relação torcedor-clube, torcedor-jogador, fã-atleta. Essa paixão não justifica tudo, não te dá o direito de fazer tudo, mas também te coloca num lugar de cobrança efusiva, digamos assim, que acho que foi o que aconteceu ali. Não vou chegar no ponto se eu concordo ou não com o torcedor, se eu acho que o Neymar deveria ou não ter ido ali, daqui a pouco eu vou nesse ponto. Eu queria tentar construir por que que a relação chegou naquele ponto. E aí é preciso lembrar, se a gente personificar a torcida do Santos naquele cara, porque naquele momento a torcida ficou personificada nele cara, foi um embate direto do Neymar com aquele torcedor, é preciso lembrar que esse torcedor ou essa torcida passou por episódios de sofrimento contínuos e sequenciais nos últimos anos. Viu o time cair para a segunda divisão, viu o time ter dificuldade financeira, perder talentos, não conseguir formar times tão competitivos assim, voltar para a Série A, mas voltar numa campanha ruim na Série B, uma campanha que, apesar de o time ter sido o primeiro lugar, muitos momentos foram de tensão durante toda essa campanha, e aí você volta para a Série A, sabendo de muitas dificuldades, porque financeiramente o Santos não tinha muitos respiros ali. Aí vem a volta do Neymar, que não estava planejada, não estava projetada para ser agora. Na cabeça do staff do Neymar, o projeto era continuar no Al Hilal, jogar a Copa do Mundo de Clubes, isso tudo foi dito e redito várias vezes. Mas uma série de questões acabou mudando o rumo e o Neymar quis voltar e o Santos estava ali de braços abertos para isso. Acho que ninguém fez favor para ninguém, foi uma parceria que foi boa para os 2 lados. O Neymar viu um lugar de acolhimento, de carinho, e um lugar que ele ia ter sequência e que ele ia ter uma tolerância que outros lugares não iam dar. E o Santos recebeu um jogador de um nível absurdo, um retorno para casa que traz benefícios muito além da grana e do campo e bola, porque mexeu com a autoestima do torcedor, mexeu com a esperança do torcedor, mexeu com os sonhos do torcedor. E isso
muito difícil de mensurar o valor disso. Então, foi um negócio que acho que foi bom para todo mundo, mas que não deixou de ter desgaste, porque teve a questão da lesão, aí ele não joga a semifinal contra o Corinthians, o time acaba eliminado, não vai para a final, ele volta, acaba se machucando muito rápido. Acho que o episódio que mais desgastou foi toda a demora e, às vezes, os ruídos no processo de renovação, que talvez em algum momento tenha colocado em xeque na cabeça de parte da torcida o quanto ele de fato queria ficar ou não e tudo. Então, assim, eu estou falando aqui não verdades absolutas, mas interpretações de episódios. E aí as interpretações, elas estão fora do controle das partes. Eu não tenho como controlar o que o torcedor sente, eu não tenho como controlar o que o dirigente sente, o que a mídia trata e o que o Neymar passa ou não passa para o público. O fato é que houve desgaste. E aí essa panela de pressão, ela foi crescendo, ela foi ficando cada vez mais próxima do limite. E não necessariamente por culpa do Neymar ou por culpa do Santos, acho que nem culpa do torcedor, é uma série de elementos aí. E a tampa foi enchendo, a tampa foi enchendo, a tampa foi enchendo. Até então, o Neymar já se mostrava muito pouco tolerante a, a episódios que tiravam ele do eixo ali, seja com torcida adversária, com jogador adversário, com crítica de imprensa e tal. Porque, de novo, assim, um cara que passou por uma porrada de lesão, uma pressão gigantesca que ele sofre, não só aqui, mas mundialmente, né, um monitoramento quase que 24 horas de qualquer frase, de qualquer posicionamento, de qualquer coisa. Então, assim, não tenho nem noção do quanto é carregar um fardo desse, que é muito bem remunerado, mas que existe um peso. Existe um peso, isso é inegável. Então, assim, o Neymar já há um tempo demonstra uma irritação, um nervosismo em algumas situações, que aí você pode achar que é proporcional ou que é desproporcional, mas enfim, acho que do PSG para cá, isso fica muito claro, a ponto dele dar uma entrevista ao DAZN antes da Copa de 22, falando que nem tinha certeza se jogaria a próxima Copa, porque, enfim, estava de saco cheio, ele chegou a usar esse termo, e para um cara desse, né, que precisa dessa alegria de jogar, falar que está de saco cheio, é porque realmente a parada chegou num nível muito alto ali. E até então, o Neymar vinha mostrando alguns episódios de irritação com torcida adversária, com o jogador adversário, com a arbitragem e tal. E aí chegou nesse momento dessa irritação transbordar para um torcedor do próprio Santos. E aí o recado interpretado por alguns é que ele acabou furando uma bolha que era uma bolha de proteção, era um ambiente seguro. A Vila Belmiro, a torcida do Santos, representava um lugar onde o Neymar tinha acolhimento. E naquele momento, esse acolhimento, esse lugar de proteção se quebra um pouco. E o Neymar parte para um confronto e para um enfrentamento com alguém que até então estava na trincheira junto com ele. E aí eu acho que a coisa vai para um outro rumo, degringola para um outro lugar. E que, de novo, aqui, eu, no lugar do Neymar, não sei o que eu faria. Se eu ia responder, se não ia responder. Eu sou um cara muito colérico, assim, em alguns momentos também, mas eu entendo que, na nossa visão, no arquétipo do atleta, não se deve responder. No manual de você ser um grande nome do esporte, quando você cede a essas pressões, e algumas dessas pressões são normais no meio do esporte, que é a provocação de um torcedor adversário, de um jogador adversário, às vezes uma reclamação do seu próprio torcedor, do seu próprio fã. Algumas dessas provocações, dessas reclamações, dessas críticas estão dentro da casa da normalidade. Eu não sei exatamente o que, que o cara falou ali para ele. Eu não sei exatamente o que, que o Neymar passou naquele dia para uma ou outra palavra pegar de um jeito diferente no ouvido dele ali e ele responder daquela forma. Só que assim, era claro que o prejuízo ia ser grande. Só ele tinha a perder. O torcedor ali está representando uma parcela da torcida que está insatisfeita, que está de saco cheio, que vê no Neymar a esperança para que aquilo mudasse. Só que até agora não mudou muito, apesar do aproveitamento do time com ele ser muito melhor do que sem ele. Mas o torcedor foi acumulando aquele sentimento e aquele torcedor em específico acabou explodindo ali. E o Neymar rebateu. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. Só que com alguns jogadores que já estavam naquela persona do cara meio bad boy, ou que não aceita desaforo para casa. Então, passa a impressão que com essa galera a gente tem uma tolerância maior, de falar: "Ah, putz, ele é isso aí mesmo".
né. O Romário, por exemplo, foi um que já cansou de responder torcedor e tal, o Edmundo e outros caras aí. E as repercussões eram menores ali. O Neymar não tá nesse lugar do bad boy, do garoto que, sabe, assim, que enfrenta, que não sei o quê toda hora. Ele é um cara que ora é um moleque muito simpático e sorridente, não sei o quê, e ora é muito nervoso, muito explosivo ali, com algumas reações, principalmente dentro do campo. E aí, talvez muita gente tenha ficado assustada ali com uma pilha errada que eu acho que o Neymar acabou caindo. De novo, no manual do atleta profissional, responder ao torcedor é você cruzar uma linha e entrar numa sala que não era para você estar. Não era para você estar nessa sala. O torcedor está nessa sala, você está em outra sala. Quando você cruza essa linha e entra nessa sala, você está desprotegido. E normalmente, em 90% dos casos, o atleta é visto como errado na história, porque muito mais gente vai se identificar com o torcedor do que com o atleta, até porque muito mais gente é torcedor do que atleta. O atleta está num funil muito pequeno de caras altamente privilegiados e talentosos que passam nesse funil. A maioria fica fora desse funil e vai torcer. Então, do ponto de vista de empatia, a comparação é covarde, porque as pessoas vão se identificar muito mais com o torcedor e se veem muito mais nesse lugar do que no lugar do Neymar. E isso aqui não é uma defesa de um lado ou de outro, não. É uma tentativa de compreender o episódio. De novo, eu não sei o que eu faria no lugar do Neymar. Porém, ao reagir, ao discutir, a parada estava jogada no ventilador e, obviamente, que isso ia voltar para ele. A torcida jovem do Santos publicou uma carta, uma nota ali, fazendo críticas muito duras ao Neymar e acho que pela primeira vez, né, falando: "Ninguém é maior que o Santos, a sua reação não foi no calor do momento. Essa sua postura é recorrente", e aí vem esse acúmulo. Não é recorrente com a torcida do Santos ou com um torcedor do Santos. Para mim, interpretando a nota, tem sido recorrente no campo com, personagens diferentes. Dessa vez foi um torcedor do Santos, e aí pegou total, né. Falar que o torcedor do Mirassol é pequeno, tomar 3-0 sem ver a cor da bola, diminui apenas você e o Santos. E acho aqui uma crítica dura, mas, por enquanto uma crítica na bola, né, não tem nada pejorativo aqui, não tem nenhum adjetivo, não tem nada. Que fique claro, queremos você em casa, sem se sentir dono dela, e sim uma parte tão importante quanto nós. O ídolo é você, não ele, torcedor, pedimos apenas que você se porte como um, e aqui o torcedor coloca como se o jogador, ele tivesse uma tolerância maior do que as pessoas normais, né. E aquilo que o esporte cobra, o que o esporte exige, acaba moldando o cérebro para que, de fato, esses caras tenham um preparo, mental, psicológico superior da maioria das pessoas, né. Eu acho que aqui é uma visão bem macro do que normalmente a gente projeta em jogador profissional, em atleta profissional. Então, assim, eu acho a nota da torcida jovem do Santos uma nota dura, mas ela é, até onde dá para ser, respeitosa dentro do que é o que ela quer dizer, do recado que a torcida quer passar. Eu vi que a torcida foi criticada aí por não personificar parte do problema também no Marcelo Teixeira ou numa parte da diretoria do Santos e tal. Acho que isso é um outro problema, não tem nada a ver com o tema do vídeo aqui. Eu acho que não vale ficar procurando contradições e hipocrisias na nota da torcida, porque o assunto aqui é o comportamento do Neymar, é a atitude dele e como isso foi recebido e percebido pela torcida do Santos ou parte da torcida do Santos. Acho que foi um episódio de não de ruptura, e isso ficou claro na nota da torcida jovem, de que não é uma ruptura, a torcida, óbvio, quem é o torcedor do Santos que vai preferir ter o time sem o Neymar do que com o Neymar? Não existe esse lugar. O Santos hoje é muito melhor ter o Neymar do que não ter o Neymar, tecnicamente falando e financeiramente também, porque a chegada dele trouxe um dinheiro que o Santos não viria se o Neymar não tivesse voltado para casa. É verdade também que o Santos tem gastos que não teria se o Neymar não tivesse voltado, só que aí é o custo de você subir de degrau, subir de prateleira, uma prateleira não só técnica como também midiática, né. A repercussão, do episódio do Neymar, ela é gigantesca, porque é o Neymar. Se fosse um outro jogador qualquer respondendo o torcedor ali, não teria repercussão. Isso teria saído na urina e ia ter se diluído no noticiário ali rapidamente. O episódio do Neymar, por ser o Neymar, remete a outras coisas. E aí, de novo, esse estresse, ele foi sendo construído com vários capítulos,
com vários capítulos, com decepções que têm a ver antes da chegada do Neymar, com o torcedor se sentindo frustrado, frustrado e frustrado e frustrado e frustrado. Com a chegada dele, cria-se uma expectativa que até aqui não foi esvaziada ainda, e aí, quanto mais você cresce a expectativa, quando a coisa não funciona, maior é a sua decepção. E aí, quando você se decepciona, às vezes você explode, que eu acho que foi o que o torcedor acabou fazendo ali. Dá para reverter essa crise? Óbvio que dá, e essa crise é revertida no campo, com postura, com atitudes, com vitórias e tal, e isso acaba se diluindo. Eu esperava que isso acontecesse tão rápido? Não. Eu acho que isso ia demorar mais. Agora, assim, é muito ruim para ele que esse ambiente seguro tenha se perdido um pouco, nem que seja um pouco. Eu ainda vejo, e eu moro em Santos, que a esmagadora maioria da torcida está totalmente do lado dele. Mas tem uma parcela que se sentiu incomodada com esse episódio. E aí, essa galera que se sentiu incomodada ganhou munição para fazer críticas que já vinham fazendo. Entendendo que, putz, parece que o Santos está fazendo um favor, parece que o Neymar está fazendo um favor de ter voltado para o Santos, não sei o quê, parece que o Santos é menor que o Neymar. E aí o torcedor que fica incomodado com essa situação, vê esse episódio e fala: "Tá vendo? Eu sempre tive razão". E isso é muito ruim para a relação dos 2, para o Neymar e para o próprio Santos, porque fica o Santos na cabeça desse cara, abrindo as pernas para um jogador em específico, e na visão desse cara, o jogador veio se sentindo superior à instituição. O que eu acho que não acho não, nunca foi o comportamento do Neymar. E essa crítica vem muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora, de outras torcidas que veem essa relação e fala: "Putz, nunca que eu faria um negócio desse. Putz, olha o Santos, virando o clube do Neymar". E na real, assim, o Santos topou ser parceiro desse retorno do Neymar, e o Neymar topou voltar, e acho que os 2 se ajudaram e foi bom para todo mundo. Já falei sobre isso 500 vezes, inclusive nesse vídeo aqui. Agora, você tem que ajustar muito essa interpretação das pessoas para não passar essa sensação, que em alguns momentos foi passada, injustamente ou justamente, enfim, isso está aí. Como você administra isso? Com certeza não é indo para um embate com o torcedor e xingando o cara que te cobrou e te xingou também, né. De novo, ele só tinha a perder ali, como acabou perdendo, em termos de gestão de imagem e tal, só tinha a perder. E aí agora os próximos jogos vão ficar tensos ali, né. De novo, o Neymar também passou um recado de que: "Putz, não é tão difícil me acessar, não é tão difícil me provocar, não é tão difícil me tirar do eixo". E aí eu acho que se abre uma caixa de Pandora perigosíssima, para ele específico, porque esse recado vai para o torcedor adversário, vai para o jogador adversário. Aquele episódio na Vila eu acho que é exceção, aquele torcedor ali ficar pé da vida a ponto de chegar naquele nível, é uma minoria, e aquilo não é a regra. Agora, fora dessa zona de conforto, nos outros estádios, aí eu acho que isso vai passar a ser mais comum. E aí isso é muito ruim, porque qualquer jogador fora do eixo, qualquer jogador que se desestabilize emocionalmente num jogo, vai ajudar menos, vai errar mais. E aí a tua margem ali de colaboração fica menor. Então, para o Neymar, não teve nenhum benefício em ir lá responder ao cara, assim, porque ninguém vai racionalizar o que ele disse ali. Ele fala: "Pô, eu tô dando a vida aqui, eu tô não sei o quê e tal", isso vai se diluir. O discurso dele ali no debate não foi consumido por ninguém, nem pelo cara que era o alvo da parada, ele só se sentiu xingado ali, e o torcedor como um todo falou: "Poxa, velho, era uma crítica e virou uma crise". Então, assim, muito ruim, tanto para o Neymar, quanto para o Santos e para o torcedor lá também, que já falou que ficou sendo ameaçado, ele tem um negócio, né, acho que uma hamburgueria e tal. Então, assim, todo mundo saiu derrotado dessa história, todo mundo.